Olá, minha querida turma do oitavo ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Aqui é o professor Rodrigo Calderaro e eu estou trazendo essa videoaula de estudos amazônicos para a gente terminar a apostila das atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural amazônico. A gente estudou nas aulas anteriores o extrativismo e a pecuária. Agora nós vamos estudar a agricultura. Então, a agricultura, ela já era desenvolvida pelos povos originários antes da chegada dos europeus, ou seja, os povos indígenas que habitavam a Amazônia, eles já desenvolviam essa atividade econômica, principalmente plantando a mandioca, que é considerado um alimento básico para a sociedade, para a população em geral. Dela dá para se fazer vários tipos de alimentos. Nós estudamos isso no sexto ano. O cultivo da mandioca, ele nos favorece o estudo do passado pré-colonial da Amazônia, aquele passado pré-histórico que remonta a milhares de anos atrás. A gente viu que o extrativismo é a atividade mais antiga desenvolvida na Amazônia. E logo depois veio a agricultura. Então, a agricultura ela foi desenvolvida ali por volta de 4.000 anos atrás na Amazônia. Então, naquele momento, a mandioca era um dos alimentos mais importantes produzidos aqui na Amazônia. Dele se extraía a farinha, o tucupi, né, se produzia o beiju, se produzia aí vários alimentos que eram aplicados na alimentação dos povos da Amazônia. Isso era um momento muito anterior à chegada do europeu. Quando o europeu chega, a gente ainda continua observando o desenvolvimento da agricultura. Essa agricultura que é desenvolvida pelos povos indígenas, logo vai ser desenvolvida também pelos europeus, portugueses. Só que os portugueses não vão conseguir aplicar aqui na Amazônia o cultivo, por exemplo, da cana-de-açúcar, como eles cultivavam no Nordeste brasileiro. Aquele cultivo em larga escala, em grandes áreas de fazenda, de somente a cana-de-açúcar para dela extrair o açúcar e fazer a produção, esse cultivo ele não vai ocorrer, né? Ele não vai ser concretizado aqui na Amazônia. Por quê? O solo não é favorável, a falta de investimentos vai influenciar também. Então, vai existir aqui na Amazônia, durante o período colonial, quando os portugueses estavam colonizando a Amazônia, o desenvolvimento de uma agricultura discreta, em pequena escala, com o plantio do cacau, com o plantio de outros gêneros, tá? Então, isso a gente está falando do século XV, XVI, XVII e XVIII. Já o plantio da pimenta do reino, ela vai ter, no momento ali do século XIX e XX, origem com a imigração japonesa para o Pará. Então, quando os japoneses vêm para a Amazônia, eles são lotados em colônias agrícolas. Essas colônias agrícolas vão desenvolver-se e vão gerar os municípios de Tomé-Açu, por exemplo. Então, em Tomé-Açu é uma grande colônia agrícola que recebeu imigrantes japoneses que se dedicaram à agricultura na Amazônia. A pimenta do reino é um exemplo disso. É um produto que ele faz parte aí da história da imigração japonesa para esse município. O Pará hoje ele é um grande produtor de pimenta do reino. Os municípios de Tomé-Açu, os municípios de Acará e Baião são municípios que são grandes produtores de pimenta do reino na Amazônia. Então, nesse momento aí do século XIX para o século XX, onde a gente vai observar uma imigração de outros europeus como italianos, poloneses, alemães e de asiáticos como japoneses para o Brasil e, consequentemente, para a Amazônia, a gente vai ter um aumento aí da produção agrícola na Amazônia. É o primeiro momento da produção agrícola na Amazônia. Lembrem-se da pecuária, produção do gado. Naquele momento da pecuária, a gente estudou na aula passada que a pecuária teve dois momentos. O momento da produção artesanal e o momento da produção em larga escala. A agricultura também, né? Só que ela tem um tempo maior de desenvolvimento na Amazônia. A gente vai dividir do século XIX e XX dois momentos. Esse momento que está ligado à imigração japonesa e a gente vai ver um outro momento que já é aquele onde tem o predomínio do cultivo da soja e do dendê. A soja e o dendê eles já estão ligados a um segundo momento da agricultura no Pará e na Amazônia, que é o da política da expansão das fronteiras agrícolas.
Assim como houve esse momento para a criação de gado na Amazônia, também vamos observar um segundo momento da agricultura na Amazônia, que é o da expansão das fronteiras agrícolas. Ali no estado do Mato Grosso, que é um estado que faz a fronteira da região norte com a região centro-sul e sudeste, durante a década de 1970, nós vamos observar a expansão desse tipo de agricultura. E aqui a gente vai ter, então, uma aplicação do latifúndio, que é a produção de um só gênero alimentício em larga escala, ou seja, em grandes extensões de terra, fazendas muito grandes, e a aplicação de grandes maquinários. A gente observa aqui na imagem uma máquina, essas máquinas são grandes maquinários que são empregados na colheita da soja. Então a soja, ela vai ter um grande valor comercial no exterior e ela vai ser o principal produto de exportação do Brasil. E grande parte dessa exportação, ela vem da produção da soja aqui na Amazônia. Então, grande parte do óleo de soja que a gente consome no Brasil, ele vem da produção da soja ali das grandes fronteiras agrícolas que avançam para a região norte. O dendê é um outro exemplo da expansão da agricultura na Amazônia. O dendê, ele já é utilizado na produção de biocombustíveis. A gente tem a instalação de uma indústria aqui no Pará que se chama Agropalma, ali na rodovia Arthur Bernardes. Essa indústria, ela beneficia o óleo do dendê, o óleo de palma, para produzir biocombustíveis, ou seja, combustíveis à base de plantas. Então, alimentos também são feitos, o óleo do dendê é um grande ingrediente da nossa culinária, se faz vatapá, né? Se faz moqueca a partir do óleo do dendê. Medicamentos, o dendê tem propriedades terapêuticas e também produtos químicos para aplicar na grande indústria. O dendê, ele segue a mesma lógica, ele é produzido em larga escala, em grandes extensões de terra e ele é utilizado aí para benefício, é aplicado aí grande tecnologia. Então, se a gente tem aí dois momentos da pecuária no Brasil, a gente também tem dois momentos da agricultura. Então, vocês têm que recapitular. Primeiro momento da agricultura está ligado ali ao século XIX e XX. Já na segunda metade do século XX é que a gente tem o segundo momento, que é o latifúndio, a grande escala. Mas não podemos esquecer, a agricultura ela já foi desenvolvida por povos originários, os povos indígenas que moravam na Amazônia antes da chegada dos portugueses e europeus. Então a gente tem aí um grande passado do desenvolvimento agrícola no Brasil, tá? Só que a gente vai estudar especificamente aqui nessa aula esses dois momentos, porque a gente já estudou lá na aula passada, no ano retrasado, aliás, a mandioca, o cultivo da mandioca pelos povos originários. Então, turma, qualquer dúvida que vocês tenham, me procurem no aplicativo Clipe Escola. Na próxima aula eu vou trazer um exercício para a gente fixar esse conhecimento desse material e passar para o próximo material, que vai ser as atividades econômicas do espaço urbano. Eu espero que estejam com saúde, estejam ficando em casa e até o nosso retorno presencial. Tchau, tchau!